Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Bartô, eu queria que você falasse sobre uma gente conversando sobre o meu primeiro FAC. A importância do FAC na cidade, mas a importância também do artista que consegue pegar o primeiro FAC, né? Você falou, né, isso é um projeto que andou. Olha só, Zé, é oportuna essa sua pergunta, porque nós estamos, inclusive, já na fase, daqui a pouco eu vou lançar uma consulta pública e depois uma audiência pública, que nós estamos às vésperas aí, porque nós temos até o dia 31 de abril para lançar o primeiro lote do Fundo de Apoio à Cultura, né? Qual o valor desse primeiro Vai lote? ser algo em torno e passando um pouco de 30 milhões, então está ali entre 30 a 35, não sei exatamente, porque isso aí depende de uma série de... É uma contabilidade que se faz lá, sabe? Mas eu sei o seguinte, o que eu posso dizer, o prazo que nós temos para lançar esse segundo lote é 31 de abril, mas nós não vamos esperar o 31 de abril, eu pretendo fazer isso ainda dentro desse mês de março. Oi, pessoal. Estou aqui para mais um podcast do Correio, dessa vez com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. Bem-vindo à nossa casa, Bartô. Obrigado, Zé. É um prazer imenso estar aqui, inclusive a minha estreia aqui no podcast tem razão. do Correio. Eu vou muito em outros veículos de vocês aí, o CB Poder, mas estou aqui pela primeira vez e estou gostando de estar participando aqui desse bate-papo. Legal, obrigado pela sua presença, Bartô. Bartô, a gente vai começar falando do aniversário de Brasília, dos preparativos para o aniversário de Brasília. Eu sei que vem um outro carnaval para o dia 21 de abril, um carnaval cheio de glamour das escolas de samba da cidade. Fala um pouco para a gente sobre esse evento específico do carnaval. Mas não é só isso, Zé. Claro, depois que isso vai rolar. Isso vai ser o ponto alto, um dos pontos altos, né? Vão ter vários. Mas porque é o seguinte, essa questão do desfile das escolas de samba, que a gente não está chamando de carnaval, desfile mesmo, sabe? A gente está fazendo com muito carinho e costurando isso, Zé, construindo isso desde o ano passado. Ele está sendo para nós... aquela palavrinha que se usa muito hoje em dia, quando você está fazendo um trabalho, né, um case, né? Está sendo um case para a secretaria, ou seja, a gente está também aprendendo com isso. Por quê? Porque a gente quer transformar isso num modelo, sabe? A gente tem que profissionalizar, seja que evento for, sabe? Por exemplo, Carnaval é um evento em que a alegria transborda, é um evento que o álcool é o grande motor, né, para movimentar as pessoas, mas mesmo assim, por trás daquela alegria toda, tem que ter organização, tem que ter responsabilidade. E as escolas de samba, o que acontece são duas coisas fundamentais. Primeiro é o seguinte, a importância cultural e histórica das escolas de samba. Nós temos escolas de samba aqui no Distrito Federal, acredite, que elas estão identificadas com a própria história de Brasília. Você há de lembrar. Você não, que você é um cara novo, eu também sou novo, mas obrigado, obrigado. Os pioneiros de Brasília hão de lembrar que, né, Brasília, o Rio de Janeiro veio para Brasília, uma parte do Rio de Janeiro. Né, Aruque foi fundada em 1961. Exatamente, com isso veio uma tradição do samba. Brasília, você pega um bairro como o Cruzeiro, né, eu estou chamando de bairro, mas é uma região administrativa, mas quase um bairro, é uma cidade carioca, né? E é um nome carinhoso, o bairro é um nome carinhoso. É um nome carinhoso, eu preferia chamar esse bairro, sabia? Sim. Mas isso é outra discussão, isso é uma região administrativa. Dói a língua, cidade satélite ficou uma coisa politicamente feio, quer dizer, mas vamos chamar, o Cruzeiro, por exemplo, é um pedaço do Rio de Janeiro ali dentro, ainda tem muita coisa, guarda muita reminiscência do Rio, né, do samba, e assim, e você vê isso espraiado no Distrito Federal como um todo. Então esse é um aspecto, né, a gente está resgatando a história. Segundo, a gente está fazendo justiça, Zé. A gente está fazendo justiça porque essas escolas sofreram com o abandono. Eu vou falar aqui todas as letras, porque é isso mesmo, abandono, sabe? E falta de incentivo de políticas públicas. Eu estou dizendo isso, está dizendo que o Estado tem que bancar, isso são escolas de samba. Quer dizer que são escolas de samba chava branca? Não, claro que não. Mas o Estado ele tem que fomentar e tem que acorrer, inclusive em defesa
pelo seu aspecto cultural mesmo, né? Como eu te disse, de história e tudo mais. Então, o seguinte, esse é o segundo aspecto. Agora, o seguinte, outra coisa que nos chama muita atenção, a mim especialmente, vendo todo o desenho do Carnaval de Brasília, as escolas de samba, elas têm atividades o ano inteiro, sabe, quando elas estão estruturadas, ou minimamente estruturadas, como é o caso da ARUC, usando sempre o exemplo da ARUC, mas tem outras, tem a Acadêmica da Asa Norte, sabe? Então, mas ali você vê, inclusive eles concorrem a editais do Fundo de Apoio à Cultura, participam de outras. Por quê? Porque o samba, ele reúne além do samba, várias linguagens culturais estão ali dentro, o design. Estéticas, né? Exatamente. A gastronomia, tem uma série de coisas que está ali junto. Então, as escolas de samba, ela tem quase que literalmente essa função, escola. Sim. Sabe? Escola. Então é o seguinte, nós olhamos isso com muito carinho e o que nós fizemos foi o seguinte, desde o ano passado a gente sentou com as escolas de samba com espírito de pacificação e eles entenderam isso. Pacificação do seguinte, olha, gente, é o seguinte, não fica... Porque vocês estão aí parecendo que está todo mundo de pires na mão, vocês não merecem essa imagem de pessoas de pires na mão, vocês têm que agir com altivez, então vamos nos organizar, nós vamos chegar junto com vocês, fiquem conscientes disso, nós vamos chegar junto com vocês e vamos reerguer com toda galhardia o samba de Brasília, vamos trazer de volta. E as escolas de samba, por outro lado, também é muito importante lembrar isso, é aquele momento em que você, na verdade, o que é que a gente quer oferecer? A gente quer dar um palco para que eles mostrem a sua arte e como tem arte ali, sabe? Sim. Então é o momento em que a bailarina, sabe, que a porta-bandeiras, que é uma bailarina, desfila, sabe? Aquelas pessoas, e são pessoas de periferia vestidas em trajes de luxo, sabe? É a hora do glamour, é a hora do deslumbramento e do alumbramento, como dizia o nosso Ariano Suassuna, né? Então é hora em que a gente se transfigura, sabe? E isso é muito bom, é a transformação, sabe? O encontro com a brasilidade mais autêntica. Então, eu vi, por exemplo, nos ensaios, que é uma coisa nova, dada, inclusive, resultado de uma compreensão da sociedade e do incentivo que o Estado está dando de inclusão. Né? A gente vê, por exemplo, eu vi passistas treinando, PCDs, pessoas com deficiência. Sim, que bacana, né? Olha que legal. Toda a comunidade, né? Exatamente, ali... né? Você vê crianças envolvidas com responsabilidade. Quando de criança envolvida é assim, crianças que têm talentos para dançar, para música, para... Então, tudo isso aí a gente está, na verdade, o que é que a gente está oferecendo? É um palco para que eu quero que Brasília venha em peso. E onde vai ser esse palco? Olha, é o seguinte, nós estamos montando essa passarela, né, a nossa Marquês de Sapucaí, nós estamos montando ali ao lado do espaço do eixo ibero-americano, que é a antiga Funarte, ali ao lado, se você olhar aquela perto pista... da torre ali. Aquela pista paralela, lateral à torre, aqui dali é uma grande passarela, na verdade, nós vamos fechar aqui dali, aliás, ali vai ser tudo transformado, sabe, vai ser tudo fechado ali, vai estar tudo bloqueado para fazer essa passarela que nós estamos, inclusive, não sei, talvez eu esteja dando em primeira mão aqui, mas vai se chamar a Passarela Marcelo Senna. Ah, que homenagem, que bela homenagem ao nosso sambista Marcelo Senna, que referência do samba da cidade, nos deixou recentemente. Então estamos homenageando ele. Bacana, sabe? Parabéns. Pois é, muito carinho a gente vai comunicar para a família dele e tal. É o mínimo que a gente pode fazer exatamente para reverenciar os guerreiros, vamos dizer assim, né? Os guerreiros que mantêm o samba em pé aqui no Brasil. E vamos mostrar que nesse período de preparação que eu te falei, nós fizemos um projeto muito exitoso. Ele ganhou o prêmio nacional, inclusive, que foi a Escola do Carnaval. Sim. Foi um trabalho, eu não vou dizer silencioso, porque foi um trabalho que quem ia lá via que era uma barulheira danada. Na verdade, era, sabe, muita bateria, muita coisa, porque teve de tudo. Mas nós trouxemos para cá o Milton Cunha, que é um grande carnavalesco com referência nacional. Ele foi o curador da Escola do Carnaval. E com isso nós estivemos fazendo o quê? Exatamente uma coisa que é necessário, até para os blocos. Nós profissionalizamos essas pessoas. Capacitamos essas pessoas. Sabe, a palavra certa, na verdade, é capacitar, porque profissionais eles já são. Né?
nós capacitamos, nós trouxemos novas tecnologias para eles ter acesso. Eu vi, inclusive, aliás, dei uma foto maravilhosa, eu vi eles produzindo bonecos, aqueles bonecos gigantes que a gente vê por aí, sabe? Teve a oficina disso aí. E que coincidiu, bacana. foi num dia que eu fui lá visitar, eles estavam em plena produção, e eu via lá, tinha gente lá, que já era, olha, era 10 horas da noite, estava funcionando nesse dia a oficina aqui no eixo ibero-americano, e tinha gente lá de Santa Maria. Aí eu disse assim, como é que você vai voltar para casa? E já era tarde, ela disse, não, a gente já fez tipo assim, uma carona solidária, sabe? Um carro lá que ia levar um monte de gente. E ela estava lá porque ela disse que estava sendo uma experiência fantástica. Sim. Pastor, quantas escolas vão desfilar aí na nossa Marquês? Nós temos, vai ser um negócio assim profissional mesmo, sabe? A gente quer fazer uma coisa bem, sabe, bem... Vai ter camarote, vai ter camarote, vai ter luxo, vai ter tudo. Bacana. E vai ter. Quando eu digo luxo, não estou falando que é elitizado, não, gente. Eu digo assim, vai ser com muita cor, muito brilho, sabe? E vai ser uma coisa de você, inclusive, não, eu vou lá, instagramar. Vamos fazer espaço instagramável. Então, vou beber minha cerveja, cantar. Eu vou tomar meu uísque com gelo. Com gelo. Balançando o copo ainda assim. Nós merecemos. Depois de 2 anos de pandemia, exatamente. A gente merece. Mas olha, nós temos aqui o grupo especial, aí eu posso até lhe dizer, no grupo especial faz parte a ARUC, né? Tem a Acadêmicos da Asa Norte, a Mocidade do Gama, a União da Vila Planalto, a Bola Preta de Sobradinho, a Águia Imperial de Celândia. Sim, grande Águia Imperial. A Águia Imperial. E aí no grupo de acesso a gente vai ter a Capela Imperial de Itaguatinga, Acadêmicos de Santa Maria. Agora veja só, você vê que é uma coisa bem inclusiva, né? Ou seja, a gente está trazendo, inclusive, a periferia aqui para dentro, para tudo isso aí. Aí nós temos Acadêmicos de Santa Maria, como eu disse, a Unidos da Vila Paranoá, a Coruja Serrana, que claro que é Sobradinho, né? Coruja Serrana é Sobradinho, só pode ser. Unidos do Vajão, Unidos de Vicente Pires e Acadêmicos do Riacho Fundo 2. Esse é o grupo de acesso. Então vai ser muito bacana. Vai ser uma grande festa. Estamos fazendo um investimento bem robusto lá, sabe? O resultado do edital está saindo agora dia 8 de março, né? O resultado do edital da instituição que vai executar o plano de trabalho que nós estamos propondo, né? Então isso aí está sendo muito discutido, eles estão participando, sabe? Vai ser uma coisa assim realmente memorável, Zé. Eu quero estar depois... Vai ser muito bacana. Eu quero estar depois até... Não, a gente vai tirar muita foto lá. Fazendo um balanço disso, dizendo assim, olha, foi bacana. Porque nós gostaríamos que esse modelo ficasse. Sim. Porque é o seguinte, porque Escola de Samba de Brasília, a gente pode até fazer uma forma assim de chamar a atenção do Brasil e atrair turistas para cá. Porque é o seguinte... Nós não vamos concorrer com mas a gente tem tradição. Com o desfile da a gente tem tradição de desfile de escola de samba. Eu sei, mas não devemos, assim, não vamos concorrer com a tradição do Rio de Janeiro, de São Paulo. Mas a gente tem a nossa. Mas a gente faz a nossa e faz no aniversário do Brasil. Quantos carnavais que a gente participou, muito bacana. Quantas vezes eu fui, quando eu ainda era na W3 aqui, ó. Sim, muitas vezes. Eu fui bastante. Arthur, agora sobre o aniversário de Brasília, além dessa grande festa do carnaval, quais são os principais projetos para o aniversário de Brasília, dia 21 de abril? Olha, é o seguinte, nós estamos, inclusive, essa semana eu tive uma reunião com a Secretaria de Turismo, com o secretário Cristiano, que a gente está somando esforços, né? A gente quer fazer muita coisa junto, temos que trazer também, evidentemente, sabe que além da passarela servir para a passarela, propriamente dito, né? Na maioria vai ser um grande palco em que eu ainda não posso antecipar, porque são negociações que estão sendo feitas, e isso aí existe até contratos, acordos, porque senão um fere o outro e fica, e não pode vazar, mas nós estamos trazendo artistas nacionais para essa festa. Agora tem um detalhe com artistas locais também, né? Não, evidentemente. Aliás, é o seguinte, tem sido política da Secretaria, sabe, sempre privilegiar o artista local. Sabe, compartilhando com o artista local. Eu digo nomes nacionais, eu digo, claro, que são para chamar o grande público, né? As estrelas, né? A gente tem, isso acaba se tornando, e não é um fenômeno daqui não, até em Recife, que faz um grande carnaval, eles trazem pessoas de fora, sabe, para brilhantar, né? Para dar, inclusive de uma certa forma, a palavra não é legitimar, mas dá assim, aquele brilho, aquele toque especial, aquela cereja. Dá aquela perfumada. Aquela perfumada na festa, né?
E as pessoas gostam. E, Sim, claro. E nosso objetivo é agradar o público, né? A gente quer que a população esteja feliz. Bacana. Agora, tem um detalhe... E esses eventos serão nessa área da passarela do samba? Sim, exatamente. Ou pode chegar para a Esplanada? Não, aí eu quero chegar a um ponto aí para você. Tem um evento que eu estou guardando, porque ainda não sei... Olha, veja bem, eu vou falar aqui de uma hipótese. É uma ideia que já está... Mas é ideia importante, eu quero todo o apoio daqueles que nos ouvem aqui e tal. Porque eu acho que é importante. Nós queremos fazer nós queremos finalizar tudo isso aí no domingo, dia 23, ao cair da tarde, sabe? Começando assim, tipo 6 horas da tarde, às 18 horas, e nós queremos fazer uma coisa assim, magnífica mesmo. Eu quero fazer um grande concerto da orquestra, assim, um palco gigante ali na Praça dos Três Poderes, e um grande concerto, sabe, especial, de desagravo à praça. Sim. Que certo? Bacana, é isso mesmo. Eu quero que a população vá com suas famílias, para a gente ter resgatar aquele palco. Desmontar aquele palco feio Sim. do 8 de janeiro, sabe, e apresentar, e a população de Brasília, que de fato ama essa cidade, e que não tem nada a ver com aquilo, sabe? E com suas famílias, com crianças, com cadeirinhas, como a gente via antigamente, com suas cadeirinhas, sabe? Com seus piqueniques. Com seus piqueniques, quero ver os pipoqueiros ali e a gente assistir, sabe? Já te adianto, eu já falei até com o maestro, digo, eu quero não é que eu quero, assim, eu sugiro um repertório aí bem brasileiro, de preferência, sabe, Vila Lobos, uma coisa emocionante. Vamos trazer aquelas áreas das baquianas, sabe, para fazer uma coisa que realmente arrepie. Eu quero todo mundo arrepiado. Eu vou chorar, pode ter certeza disso. Agora, tudo isso está dependendo, por que eu estou falando? Dos acertos da questão de segurança, sabe? A gente quer, de uma vez por todas, destravar e virar essa página. Então, eu acho que a melhor forma é nós fazermos. Eu estou, na verdade, trazendo aqui uma ideia. Nós nem chegamos ainda a concretizar. Conte com o meu apoio, hein? Pois é por isso que eu estou prestando. Muita coisa, mas eu assino embaixo. Que bacana. Bartô, tem um outro problema nosso da nossa cidade, que é o Teatro Nacional. O Teatro Nacional está aí no coração da cidade, né? Há quase 15 anos por aí. Não chega a isso tudo, mas por aí, né? Deixado ali de lado por vários governos, por travar aquele famoso travamento burocrático, e não anda. É projeto que não anda. Agora, você teve um encontro com o Lula, que eu achei bacana, que um encontro fora agenda, e você puxou o presidente, falou, presidente, esse espaço aqui é de Brasília e é do Brasil. E eu acho que o presidente ficou sensibilizado, pelo menos nessa conversa que você teve com ele. Como é que estão essas tratativas? E como é que estão os processos para as obras começarem? Elas já começaram, né? Já teve o seu tapume, mas para acelerar, né, por falta de recursos, como o governo federal pode contribuir, não só com o Teatro Nacional, mas com todos os equipamentos culturais que o governo federal é inquilino daqui. Sim. Essa cidade existe porque o governo federal está aqui. Sim. Né? Então o governo federal tem tem um grande compromisso também em ajudar a preservar essa capital que é patrimônio da humanidade. Zé, olha só, se nós fôssemos um governo assim até mais propagandístico, eu diria o seguinte: eu estaria todo dia te dando uma matéria ou buscando algum órgão de imprensa para fazer matéria, porque as obras estão andando, estão indo bem. Sabe, do teatro. Eu tenho ido lá, vamos falar aqui do Teatro Nacional. Sim. Eu tenho ido lá, sabe, você não sabe o que foi para nós da Secretaria de Cultura o início dessas obras, o que elas representaram para nós que estamos há mais de 2 anos envolvidos no processo de isso que você falou há pouco, de destravar a burocracia para poder iniciar essas obras. E olha, Zé, eu não teria, esse podcast aqui é pequeno para eu contar, sabe, a história, realmente, e eu não estou dizendo isso para você, né, em busca de aplausos, não, mas foi um trabalho eu acompanhei muito difícil, e felizmente, olha, temos um orgulho, mas é um orgulho mesmo, Zé, pode acreditar, as obras estão caminhando. Quando eu me encontrei com Lula, o que eu disse para ele, que
que todos ouviram lá no momento, foi uma conversa muito boa, inclusive, não foi uma conversa en passant, foi uma conversa mesmo. Eu falei assim, presidente, nos ajude, porque o que acontece é o seguinte, a obra, o Teatro Nacional, como você bem observou aí, ele vem de décadas, de décadas não, eu diria de décadas, eu até vou manter, sabe por quê? Porque no momento em que ele foi fechado, as pessoas esquecem disso. Por que ele foi fechado? Porque justamente ele já estava... no processo de degradação. Ele já estava pedindo socorro há muito tempo. Tem razão. Então você que tem razão. Você tem razão em dizer que de décadas. Quando você disse há mais de 15 anos, é verdade. Ele, na verdade, já era uma vergonha nacional, em vez de se chamar Teatro Nacional. É porque estava precariamente funcionando e as pessoas vão deixando. Agora é o seguinte, eu não quero aqui ficar apontando o dedo para ninguém, sabe? Eu não sou palmatória de ninguém. Mas acontece o seguinte, esse é o grande... Eu disse isso no debate aqui no Correio Brasiliense, quando estávamos discutindo o futuro dos nossos equipamentos culturais, sabe? A pergunta que eu faço sempre é o seguinte, como é que a gente deixou chegar àquele ponto? Sim, isso. Porque todos nós somos responsáveis. Não adianta ficar alguns segmentos aí apontando o dedo, porque este governo está... Não, é responsável o governo, é responsável a sociedade também. Tem razão. Todos nós, eu venho da sociedade, eu não sou chapa branca, não. Eu estou Estado neste momento, mas eu sou... E a sociedade também tem sou um jornalista, sou um consumidor de cultura. Nós temos compromisso. A sociedade participa fiscalizando, é o papel dela, sabe? Agora, não culpando, procurando culpados, apontando o dedo, sendo palmatório. Não, vamos dividir responsabilidade, vamos trabalhar juntos. Sim. Um grande exemplo que eu tenho disso, Zé, é a questão, por exemplo, das cadeiras do teatro. Antes mesmo de ter um desfecho, antes mesmo da gente explicar, o Estado já é crucificado dizendo que nós estamos jogando fora uma obra de arte lá, que são as cadeiras do Sérgio Rodrigues. Poxa, é uma obra de arte mesmo. Agora vamos discutir e vamos ver o que é que significa aquelas cadeiras, o que elas representam hoje e de que forma a gente pode aproveitar. Vamos ver isso, vamos discutir isso serenamente, sabe? Serenamente, porque hoje o que o Teatro Nacional urgentemente precisa, quando for na hora de pensar em cadeira, é de conforto, é de acessibilidade. Como é que eu vou sentar, por exemplo, um cadeirante? Como é que eu vou levar um cego para dentro do teatro? Ah, mas cego vai ao teatro? Vai. Sim. Vai. Sabe, inclusive nós temos hoje, um ponto importante. É outro detalhe, mas eu não vou entrar aqui não, senão não vou deixar nem você me fazer pergunta. Nós temos hoje um projeto muito grande ali na KCL, que é um teatro exatamente para pessoas com deficiência. Bacana. Então vamos parar com isso. Não, mas sim, vai. Hoje em dia há uma preocupação muito redonda sobre isso, e o Teatro Nacional, só para concluir, foi construída nos anos 50 para 60. Se você entrar hoje dentro do Teatro Nacional, você entra numa cápsula do tempo. Sim. Ele foi fechado por causa disso. Então, não houve adaptação, o teatro envelheceu, envelheceu. Em termos de estrutura de técnica, né? Tudo. Mas a gente não pode esquecer que é um teatro, que é uma obra de arte. Né? Isso vai ser preservado. Então, isso que a minha preocupação, eu acho que de muita gente, não acontecer como está acontecendo com as tesourinhas, que tiraram todo isso é um outro só como exemplo. É outra coisa. Porque como você falou da cadeira, não só a cadeira, mas tudo ali tem uma memória e tem um fazer estético. Mas você vê, o Museu do Ipiranga em São Paulo foi reformado agora, estava fechado tanto quanto o Teatro Nacional. Mesmo tempo, mais ou menos. Aí que eu falo, aí entraria o IFAM nessa Claro, parceria. A gente está fazendo isso junto com os órgãos de preservação, fiscalizadores de preservação. Por exemplo, o museu, vamos pegar aqui o exemplo do Museu do Ipiranga, está lá, quem quiser ver, estava fechado. A obra de restauração do Museu do Ipiranga é mais ou menos, quando eu vi os números, vai ser mais ou menos idêntico ao lá, se eu não me engano, eu posso errar aqui um pouquinho para mais ou para menos, mas foram 240 milhões de reais. Vai ser mais ou menos o que nós estamos prevendo para cá, entre 250 a alguma coisa nesse sentido. Como captar esse recurso? Pois é, agora é o seguinte, lá foi feito com todo cuidado de preservação, sabe? Está preservado, agora está adaptado aos anos contemporâneo. Exatamente. Tem razão. Certo? Por exemplo, o que é uma luz de neon, hoje é uma luz de LED. A fiação é toda diferente. Exatamente. E é muito dinheiro, né, Bartô? É muito dinheiro. Agora, como buscar esse dinheiro? É isso que você está falando. Essa é a minha preocupação. Olha, como entra o governo federal nessa parceria, sabe? Veja bem, eu tenho certeza absoluta, se o governador Ibanez estiver nos ouvindo aqui, ele vai dizer, é isso aí, Bartô. Porque é o seguinte, nós já tivemos várias conversas sobre isso, ele disse, nós vamos fazer. Com ou sem, nós vamos fazer. É uma questão de honra para o Estado, sabe? Claro que se tiver ajuda, até privado, tanto melhor. Né? Mas, por exemplo, o Banco de Brasília já está comprometido,
sabe, para isso, para ter recurso para essa reforma, sabe? Agora, é claro, quando essa conversa com o Lula, porque o governo federal tem mecanismos muito mais fáceis. E tem obrigação. E tem obrigação. Eu falo, tem obrigação. Conforme porque você eles disse, estão morando aqui. exatamente, e tem obrigação com essa cidade. Sim, e tem um compromisso com essa cidade. Essa cidade não é só... Às vezes a gente parece que tem uma diferença entre a Brasília, da União e a Brasília. Porque não, o Lula, não é inclusive, coisa. durante a campanha, ele lembrou, e eu tinha ouvido, quando ele falou, aliás, quando ele fez a crítica, me chamaram a atenção, Bartô, o que é que está se falando aí? O Lula um dia aproveitou, quando ele estava em campanha aqui em Brasília, ele aproveitou para dizer que na questão cultural, que é uma questão muito cara para ele, ele fez questão de malhar, de dizer que a gente estava abandonando o Teatro Nacional, etc, etc. E ele lembrou para mim, quando eu conversei, disse, pois é, durante a campanha, eu disse, pois é, Lula, eu vi que você falou, eu entendo, era uma campanha, eu digo, mas você não sabe, Lula, o presidente falei assim, você não sabe a luta que nós estávamos travando para que, ou seja, porque na verdade, olha, as obras de restauração começaram agora, né, no começo do ano, né, começaram agora. Mas, para mim, elas já começaram 2 anos atrás, porque desde o momento em que nós nos debruçamos na secretaria e dissemos assim, olha, Teatro Nacional, o que é que temos que fazer? Quando a gente foi buscar as coisas para fazer, aí o trabalho começou aí, porque é uma novela que não acaba nunca, dá uma telenovela, sabe? Documentos que subiram, tudo, projetos tudo errado, um monte de coisa mal feita, coisas fragmentadas, queda de braço com a empresa que fez o projeto original, a atualização dessas plantas, são mais de 400 plantas. Sim. Só na sala Martins Pena. Eu ainda não perguntei o número total, não. É muita burocracia. Aí nós tivemos burocracia junto aos órgãos de controle. Sim. Olha, mas põe burocracia nisso. Tivemos interposição em juízo. Quando eu me senti, quando nós lançamos a ordem de serviço para fazer a obra, parecia que eu estava inaugurando o teatro, tão alegre que eu estava, sabe? E era apenas o primeiro passo. É porque para as pessoas que estavam ali, parecia que estava começando dali. Para mim, batalha, né? Foi assim. Eu me lembro da entrevista que a gente fez, logo que você assumiu no primeiro mandato, sobre essas dificuldades, né? Tanto é que você saiu de lá, a secretaria saiu de lá, mudou todo até para economizar, tudo, até para evitar... A gente foi lá para a Biblioteca Nacional, estamos lá, né? Instalada lá. Sim. Muito bacana. Bartô, eu queria que você falasse sobre a gente conversando sobre o meu primeiro FAC, a importância do FAC na cidade, mas a importância também do artista que consegue pegar o primeiro FAC, né? Você falou, né, isso é um projeto que andou. Olha só, Zé, é oportuna essa sua pergunta, porque nós estamos, inclusive, já na fase, daqui a pouco eu vou lançar uma consulta pública e depois uma audiência pública, que nós estamos às vésperas aí, porque nós temos até o dia 31 de abril para lançar o primeiro lote do Fundo de Apoio à Cultura, né? Qual o valor desse primeiro lote? Vai ser algo em torno e passando um pouco de 30 milhões, então está ali entre 30 a 35, não sei exatamente, porque isso aí depende de uma série de... É uma contabilidade que se faz lá, sabe? Mas eu sei o seguinte, o que eu posso dizer, o prazo que nós temos para lançar esse segundo lote é 31 de abril, mas nós não vamos esperar o 31 de abril, eu pretendo fazer isso ainda dentro desse mês de março. Sabe? Por que isso também? Porque desde também que nós assumimos, você deve estar acompanhando isso, acabou aquela história de passar para frente coisa para o ano que vem, e aí dá aqueles problemas de saldo remanescente. A gente está pagando dentro do exercício, sabe? Os projetos vencedores. Agora, o FAC, ele tem assim, um papel importantíssimo para a cultura do Distrito Federal. Zé, eu trago aqui para você um número que você fica até impressionado. Eu fico, pelo menos. Né? Porque se a gente olhar para Brasília é uma província. Sim. Todo mundo se conhece na rua, né? Brasília é uma província. E Brasília é um nosso quadriláterozinho aqui de 5.000 km², né? Eu que venho de um estado que é pequeno, mas mesmo assim é gigante comparando com isso, Pernambuco. Sim. Né? Tu é de onde, Zé? Sou da Paraíba, Campina Grande. Meu vizinho lá do estado. Mas veja bem, mas Brasília é esse quadradinho aqui que a gente chama, né? Com muito carinho. Mas veja bem, nós temos aí, hoje, nesse momento, como eu estava te falando,
em execução, mais de 2.000, olha só, em execução na cidade, mais de 2.300 projetos culturais financiados por alguma fonte da Secretaria de Cultura, ou FAC, ou LIC, ou Fomento. Sim. Certo? Zé, isso é muito, Zé. Sim. Se você pegar, você que trabalha com cultura aqui, e eu acho que você já deve ter percebido isso, Zé, e me desminta aqui, publicamente, se eu estiver errado. Se você pegar 10 eventos culturais na cidade, 10 eventos, no mínimo 8 tem o selo da Secretaria de Cultura. Sim, e tem estados, como a gente estava conversando, tem estados que para o ano tem 12 milhões, 14 milhões. É o caso de Goiás aqui. Goiás aqui do lado, quer dizer, para um o estado ano do inteiro. tamanho de Goiás ter 14 milhões destinado para a cultura é muito pouco. Muito pouco. Então é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que Brasília está nadando em dinheiro? Não. O que eu quero dizer é aquilo que eu disse no começo. Nós temos ferramentas culturais muito importantes. Por quê? Porque Brasília, aí sim, é onde eu quero chegar. Porque Brasília, qual é a nossa indústria? Qual é a nossa indústria? A nossa indústria é cultural. Zé. Então, a nossa missão não é fazer fumaça, é fazer cultura. Ô, Zé, você falou, eu vou fazer um slogan com isso, sabe? Nossa Senhora, eu vou fazer um slogan com isso, sabe? As nossas chaminés têm que soprar, sabe? Cultura, música. Ideia, música, sabe? Realizações. Sim, essa é a vocação de Brasília, né? Desde a sua origem. Nossa, Zé, eu vou roubar essa frase sua, muito boa. E olha só, outro dado que eu trago para você aqui fresquinho, Zé. Nós estamos fazendo aí um trabalho junto com a FEComércio, com a Câmara de Economia Criativa de lá, sabe? Um trabalho acadêmico, inclusive nós estamos fazendo alguns acertos aí de colaboração, mas ontem, por coincidência, foi me dado um dado que eu achei assim muito, que a pessoa, um professor da Universidade Católica que está cuidando disso, ele disse, olha, já foram identificados em Brasília ele diz, olha, Brasília hoje tem mais de 90 mil agentes culturais. Quando eu digo agentes culturais, não são pessoas que fazem, são empreendedores com 90 mil. Isso, ele movimenta, com certeza absoluta, sabe, 9 bilhões de reais por ano. Isso é o seguinte, o PIB de Brasília... Então, o que gera de emprego, o que gera de renda... 3,5% do PIB de Brasília é cultural. Então, vamos parar, parem as máquinas, atenção, vamos repensar. Eu estou dizendo isso para o governo, inclusive. Não, é isso que eu ia falar. É bom que o governo, principalmente a pasta da economia, para entender que aqui é um segmento produtivo. Não é um segmento que às vezes as pessoas acham que isso é prejuízo dar esse dinheiro para a cultura. É brincadeira, a turma que está brincando ali. Não. Na verdade, é girando a economia. A Europa já está, inclusive, numa discussão séria aí sobre o PIB criativo, sabe? Então é o seguinte, é o que está salvando muitas nações aí. Eu vou dizer em breve, com todas as letras, eu já comecei a dizer, mas em breve eu terei números, porque sabe que a grande falha não tem ninguém medindo, agora nós estamos medindo. O Brasil... Na Europa já está medindo, mas a gente não tem medido isso, porque eu quero mostrar, por A mais B, que a economia criativa no Distrito Federal movimenta mais do que a indústria da construção civil. Sim, emprega muito. Você está entendendo? Tem razão. Então é o seguinte, isso é muito importante. Isso é importante para nós, governo, porque a gente tem que repensar e dar um caráter mais profissional às políticas públicas. Tanto para os empreendedores, eles têm esse olhar. Isso, como para os empreendedores. A relação Estado-artista, né? O empreendedor, por exemplo, ele tem que entender que essa relação tem que ser bastante profissional. Não existe aquele negócio de... me dá um dinheiro aí. Ou é assistencialismo, sabe? Não existe assistencialismo na área da cultura. A gente entende, por exemplo, situações como aconteceu durante a pandemia, mas todos os segmentos receberam. Aí a gente pode, inclusive... Mas a gente não pode esquecer também que a cultura é uma política de Estado. Exato. É obrigação do Estado fomentar a cultura. Agora, isso não impede também que exista a economia criativa. Quer dizer, a gente trabalha com esses dois braços para a gente tentar... A economia criativa ela é consequência, ela anda junto ali com a cultura, né? Por isso que é a Secretaria de Cultura e a Economia Criativa.
né? Porque o que a gente faz, o que a gente fomenta, o que a gente incentiva com a cultura resulta em ações práticas que vão evoluir na economia criativa. Essa que é Muito legal, essa é que é a equação. Muito legal. Amigo, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do Correio. Já acabou? Já acabou. Um bate-papo muito bacana. Obrigado. Obrigado. Suas considerações, eu que te agradeço a todos que nos ouviram aí, sabe? Vamos em frente. Valeu. Obrigado, Bartô.